para mim, não justifica mais, não tem mais fundamento. Sim. Mas o papel subiu, né? Bola para frente, passo para outro papel, mas na minha Sim. metodologia já não fazia mais sentido. Um tempo atrás a Vale era 150, tava barata. 120, tá barato. Cento e É. poucos tá barato. Aí agora ele tá em torno da casa dos 50 ali, mais ou menos, né? Eu posso até pegar a carteira aqui pra ver. E qual que é a sua visão de Vale? Você acha que ainda vale? Ou, ou não? Você pega e fala, pô, vai ficar andando meio de lado e tal. O pessoal perguntando aqui, depois eu respondo o Vinícius aqui, e o Libertário. Mas cara, a minha visão, tá? Olhando, se você olhar, faz a decomposição do Ibovespa, ou da nossa bolsa aqui, até agora, né? Maio de 2025. E olha, assim, quem subiu esse ano foi só o setor de educação, financeiro. Aí você começa a ver outros cases ligados à economia local e tal. E quem tá ali os detratores, isso da minha carteira também, tá? Minha carteira também não tá subindo 100% esse ano, porque também tem papel negativo. E quem tá caindo esse ano é commodity. Por exemplo, no meu caso aqui é Prio, especificamente, tem uma ou outra, mas principalmente petróleo ali, tá? Talvez, se a gente olhar para o segundo semestre, se a gente tiver um cenário de acomodação da guerra comercial, a gente começa a ver algum petróleo. Porque você já vê que o petróleo já saiu de 60 para 65, né? Já deu um ralizinho. Então talvez a gente comece a ver essa curva invertendo, né? As ações subindo forte, realizando um pouco, né? Ou não andando no segundo semestre, né? No final do ano. Vou colocar assim, né? De junho para frente. E aí as commodities contribuindo, tá? Essa é a minha visão. Por isso que eu acho que, assim, pô, uma Petrobras, Prio. Pessoal, tá certo que é commodity, é cíclico, né? Tem todo esse risco global, mas elas estão muito baratas, né? Elas estão gerando caixa. Eu acho que vale um pouco fazer essa rotação de setores, né? Talvez não esse mês de maio, mas começar a fazer rotação de setores. Pô, ganhei 100% em Anima, né? Numa carteira. Reduz um pouquinho de Anima, reduz um pouco de construtora e compra um pouquinho de commodity, principalmente petróleo, né? A gente tá mais animado com petróleo e achando mais barato do que a própria mineração e siderurgia. Mas a gente acha, e depois a gente vai falar de papel e celulose, né? Mas eu acredito que talvez no segundo semestre tenha um pouquinho dessa rotação. Talvez até global. Mas precisa de um ambiente global um pouquinho melhor, né? Até hoje saiu a notícia que a China reduziu a taxa de juros, né? Começou a forçar um pouco o estímulo econômico local. E isso é basicamente commodity, né? Mas commodity está extremamente atrasado, extremamente barato, né? Tem uma empresa boa negociando a 4, 3 vezes EBITDA, que é um múltiplo muito baixo, né? Muito baixo de commodity. Sim. A Prio eu vi muitas pessoas animadas com a Prio ainda. É. Por mais que ela tenha acontecido tudo isso. Você também ainda é animado com ela, Sara? E a Prio? É. Cara, a Prio é uma das nossas maiores posições. A gente já teve, até o Isaías falando aqui de infracommerce, é, o, até já a gente fala sobre o papel. Mas o que acontece em relação a Prio, a gente tem uma das maiores posições, né, do setor. A gente gosta, adora Prio. Só que lá no começo do ano, a gente reduziu um pouco a posição. Então só tem a Prio em algumas carteiras, tá? De uma forma geral. Então a gente antes tinha Petrobras e Prio em algumas carteiras, hoje a gente só tem ou Prio ou Petrobras, dependendo da carteira. Agora a gente acha uma empresa extremamente barata. Qual que é a conta que você tem que fazer em relação a Prio? Se você pegar o petróleo hoje entre 60 e 65 dólares e estabilizar ele até o longo prazo, né, 2026 e 27, né, 2025, 26 e 27, você vai pegar o valor de mercado hoje da Prio e colocar todos os nossos projetos, o Wahoo, enfim, todas as novas expansões, né? Lá em 2026, 27, a companhia vai estar gerando mais ou menos 50% que a gente chama de Free Cash Flow Yield, que é a geração de caixa em relação ao valor de mercado, né? De uma forma geral. Então, essa conta que você precisa fazer. Ou a gente tem dois cenários. Ou lá em 2026 o petróleo vai estar 30 dólares, e realmente justifica o preço de hoje. Ou o inverso. Ou a ação ela vai ter que se ajustar e subir 50, 70, 100% para ajustar essa geração de caixa. Tá? Então é um pouco dessa avaliação que você tem que ter. Né? A companhia gera caixa com petróleo a 60 dólares. Se for o petróleo for para 70, 80 dólares, isso vai ter que se antecipar muito. Né? Se ele ficar estável, o papel vai se ajustando ao longo do tempo para essa geração de caixa. Então a empresa vai gerar muito, muito caixa, né, nos próximos trimestres, nos próximos anos. E aí a gente começa até a cogitar da própria Prio chegar o momento dela ter que
distribuir dividendo. Aí vai ser um caminhão de dividendo, Aí de vai ser dinheiro uma para distribuir. paulada. É. Mas por enquanto ela nunca fez isso, né? Não é de perfil dela. Ela, inclusive está comprando participação em novos campos. Então é um pouco dessa leitura. Na medida que você vai incorporar toda essa produção, a companhia vai gerar tanto caixa e aí o preço vai ter que se ajustar em algum momento, tá? Talvez não seja, como eu falo, no curto prazo, em maio especificamente, mas isso vai acontecer em algum momento no longo prazo. É É essa frio. conta que tem que fazer, 50% de free cash flow yield projetado para o longo prazo. Ô, Sara, quer responder alguma mensagem? Não, podemos falar aqui dos papéis aqui para vocês. Galera que tá acompanhando, comentem seu papel aqui que você É. quer conversar também, que o Mas Sara tá lendo aqui. o caso de infracommerce aqui, acho que o pessoal, acho que ele tem que, de novo, e eu já falei aqui várias vezes, né? Não só desses papéis. Aqui no Tuba, primeiro, vocês estão recebendo aqui uma opinião, mas vocês têm que ter a opinião de vocês, né? Então, assim, quem vai apertar o botão lá não sou eu, né? Então, assim, vocês estão, cada um, investidor, você tem que ter a sua responsabilidade, Sim. né? De apertar o botão. Segundo ponto, vocês têm que ter a sua opinião também, né? Agora, o mais importante é que as empresas e os mercados, né? Eles mudam e podem mudar rapidamente, né? Até o caso de alguns papéis aqui, por exemplo, a gente pode ter saído no lucro. E tem gente que tá com papel lá com prejuízo. Acho que até o caso, por exemplo, da Azevedo, assim. A Azevedo a gente já entrou, já saiu, já entrou, já saiu, já aumentou posição, já tiramos da carteira, já colocamos na carteira de novo. Então a gente também vai surfando. Até, por exemplo, a Azevedo esse ano, nesse call que a gente passou lá no projeto, teve gente que a gente falou, vamos comprar, compramos, todo mundo comprou junto, quem tem perfil, a gente ganhou 40%. E às vezes, se você tem perfil agressivo, né, você tem que ser agressivo. Não adianta assim, sou agressivo. Tá Eu caindo... sou agressivo só pra cima. Eu sou agressivo. Mas Marco, tá caindo 20%. Pô, você falou pra comprar. Pô, então você não é agressivo, né? Eu sempre falo. E não é um desrespeito. É você ter o seu autoconhecimento, né? Talvez você não seja agressivo de fato. Então, por exemplo, a Azevedo, a gente entra, sai. A gente gosta muito do case, acho que tem muito potencial, mas a gente sabe também das dificuldades, da volatilidade do papel, enfim. E a gente fala, alerta todo mundo, pessoal. Você não tem perfil, posição pequena, né? Ou aqui a gente fica mais confortável, pode ter esse trigger importante. Então é importante ter esse movimento, né? Se você, eu acho que o quarto ponto se você é investidor também, principalmente de ações mais agressivas, você tem que ter stop, você tem que ter argumentos rápidos para entrar e sair. Por exemplo, Banco Brasil, eu e o Luan aqui, a gente está comprando para os próximos 10 anos, né? Mas caiu 10% semana passada, eu estou comprando. Né? Se for os 10 anos, tô comprando. Amanhã, mês que vem. Agora um papel mais agressivo. Pô, Marco, comprei ali, caiu 10%. O que aconteceu? Estopou. Né? Estopou a posição. Vamos bora para outra. Né? 20% faz parte do jogo. Né? Depois a gente vai agressivo, a gente recupera. Até o pessoal que faz day trade, é assim, estopou a posição, beleza, vamos embora para outra. Aqui a gente recupera na próxima e vamos para frente. Né? Então, para quem tem esse perfil mais agressivo, também tem que adotar essa postura bem agressiva, dinâmica, né? Também bem dinâmica. E pra cima e pra baixo, né? Não adianta ficar chorando, né? Que nem cash, por exemplo, o cash, eu reconheço. Eu perdi essa pernada de cash. Mas eu falo, até onde eu vou? Por onde eu consigo enxergar, por fundamento. Né? O pessoal fala, foi pra R$7. Eu acho que fundamento, acho que a gente saiu. Eu falei, acho que foi 4,5, R$5. Eu falei, daqui pra frente, pra mim, não justifica mais, não tem mais fundamento. Mas o papel subiu, né? Bola para frente, passo para outro papel, mas na minha metodologia já não fazia mais sentido. Ô, Sara, e você acompanha a Simpar? Cara, a gente adora, até o Libertário que falou, cara, gerenciamento de risco. Acho que o cara que ganha dinheiro na bolsa no longo prazo, e longo prazo a gente fala 10 anos, pessoal. É que o Libertário falou, pessoal, gerenciamento de risco. Estopar rápido, entender que mudou o fundamento, né? Sair da posição, entender se o tamanho da posição está ajustada para o seu perfil, né? E o caso de Simpar também, o Luan. A gente pegar 2023, 2024, talvez tenha sido um dos cases que a gente mais perdeu dinheiro, né? Com aquela abertura da curva de juros, o pessoal só batendo em papel alavancado, que é a natureza do papel, e aí a gente tendo que fazer um rebalanceamento, ter ações com beta menor, fazer um pouco dessa troca, mas Simpar foi sofrendo. Se olhar o gráfico de longo prazo, é só desvalorização. Agora, se olhar para curto prazo, para quem também está olhando um pouco dessa pernada, né, você pegou algumas pernadas de valorização muito rápida. Então, a gente gosta muito de Simpar
E o lado bom e ruim da Simpar, que ela é uma holding, né? Então você consegue surfar melhor em ativos isolados, mas você corre riscos maiores em ativos isolados, tá? Então a gente continua gostando de Simpar, achamos um caso extremamente barato, só que daqui para frente, talvez a reprecificação, né, só esteja no momento aí de, até tinha alguém falando, não sei se era o Libertário falando, de mudança política, né? Acho que o Luan também concorda comigo, que infelizmente a gente não vai ver um custo de capital Barato, né? rodando a 8%, pelo menos não com a visão desse atual governo, né? Se a gente tiver uma mudança política, que acho que todo mundo tem muita dúvida ainda, mas se a gente tiver, aí a gente tem a possibilidade de termos novos patamares de juros. Aí é Simpar na veia, são outros cases do grupo Simpar, Vamos, Movida, até a própria Localiza, outras empresas ligadas ao setor. Mas infelizmente eu acho que assim, grande parte desse fechamento de curva, o que aconteceu, pessoal? 2024, de outubro, novembro, dezembro, a gente teve uma curva de juros, a Selic chegou a Selic, eu digo a CDI, né, a curva de juros de longo prazo, chegou a se precificar a possibilidade do nossos juros ir para 16%. Então foi um exagero absurdo, por efeitos globais, efeitos locais, e agora a gente teve um fechamento, agora a curva se ajustou de novo para 14,75. Então esse fechamento da curva, né, reduz o custo de capital, reduz, a gente diz o prêmio de risco, automaticamente as ações têm que se valorizar para se ajustar a esse cenário, tá? Aí são ações como o Simpar, né, como toda empresa que tem muita dívida. Não quer dizer Sim. assim, mas a Simpar não tem como ter uma dívida menor? Não tem, pessoal. Assim, ela sempre vai ser alavancada. Ou mais ou menos, mas ela sempre vai estar alavancada. Faz parte do negócio dela. Ela pegar recursos no mercado e comprar mais máquinas, equipamentos, caminhões, ônibus, né? Automóveis para fazer o negócio dela girar. Tá? Então, esse é a leitura que vocês precisam ter aqui. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.